aí, como vocês estão? Hoje nós iremos trabalhar um gênero bem interessante, tá? E esse gênero vai servir de base para um outro gênero que nós iremos trabalhar, que é a resenha crítica. Eu já estou até antecipando, tá? Mas a sinopse, que é o gênero que nós iremos trabalhar, é um texto base para esse outro gênero que eu falei, tá? Mas o que é sinopse, professor? Vocês sabem. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é sinopse. É um gênero que faz parte da nossa vida desde sempre. Por quê? Porque ele faz um resumo de uma coisa de um outro gênero que nós amamos, né? Que é o quê? Filme, série, livros, tá? Então, a sinopse nada mais é do que um resumo desses gêneros e de outros citados, tá? Mas vamos contextualizar para que vocês possam entender. Sinopse é uma descrição sintética da ideia do filme. No caso, sintética é o quê? Resumida, tá, gente? Então, quando a gente lê, às vezes a gente lê sinopse até de uma linha, 2 linhas no máximo, aí você, puxa, só isso aqui? Aí quando você vai ver o filme, maravilhoso, né? Não tinha nada daquilo que tinha na sinopse. Tem algumas sinopses que pecam nesse sentido. Sinopse é uma descrição sintética da ideia do filme. Deve deixar claro o que será abordado na produção, quem são as personagens, onde se passa essa história e por que é importante contar a história, né? Então, assim, no caso, a sinopse vai fazer um apanhado geral do filme. E nesse apanhado geral vai apresentar ali as personagens principais e o conflito principal, né? Sem também dar muito spoiler, porque a gente sabe que dar spoiler em sinopse ninguém merece. Agora tem umas sinopses também que nos deixam assim, poxa, doidos pra assistir ao filme, né, ou à série. Assim como os trailers também, que são também uma forma de sinopse. Poxa, eles pegam as melhores cenas e colocam ali naquele trailer pra gente ficar doido pra assistir. E quando a gente vai lá assistir o filme, só tem aquilo mesmo importante e interessante. Acontece isso também. Ela não precisa especificar como o filme será feito, nem trazer detalhes da história que se quer contar. Apenas as partes mais interessantes ou importantes, tá? Um resumo. Quais são as características textuais da sinopse? Gente, a sinopse é um texto que precisa ter 10 linhas, tá? Assim, a professora não pode fazer mais? Não pode, um pouquinho mais pode, mas é em torno de 10 linhas aí a sinopse. Certo? O fato de ser abreviado pode criar a ilusão de que a sinopse é fácil de produzir, mas não é. Por quê? Porque é um texto resumido, mas que precisa que tenha coerência. Você precisa fazer um apanhado geral da obra e que esse apanhado geral tem que ter coerência, tem que ter sentido, porque senão o seu leitor, a pessoa que está interessada naquele filme, não vai saber direito, não vai entender bem o resumo daquela obra. Então, pode ser que isso faça com que ele perca o interesse, tá? Então, o fato de ser abreviado pode criar a ilusão de que a sinopse é fácil de escrever. Não é o caso. A dificuldade de se unir clareza, concisão, objetividade, porque se você vai fazer um resumo, um apanhado geral, então você precisa pegar elementos que se unam aí, que casem ali na informação, tá? A linguagem da sinopse não deve ser rebuscada, ou seja, não deve ser aquela linguagem difícil, não. Tem que ser uma linguagem simples, porém objetiva e clara, tá bom? Quais são as orientações que a gente tem para produzir uma sinopse? A primeira coisa é deixar claro ao leitor, né, sobre o assunto do filme. Então, é um filme de ação, então tem que ter ali, fazendo parte do gênero ação, o filme tal, conta a história de não sei o que mais lá. Entendeu? É nessa pegada aí. Especifique quem são os personagens que dele participam. As personagens principais, tá bom, gente? Então, você não vai colocar todo o elenco ali na sinopse. Você vai apresentar apenas as personagens principais, colocando o nome dos artistas, né? Entre parênteses. Defina onde se passa a história. Você pode colocar na sua sinopse também onde a história vai acontecer, onde acontece a história, na verdade. A linguagem tem que ser uma linguagem simples e objetiva, como já foi falado, né? Essa questão de não ultrapassar as 10 linhas, isso não é uma coisa, né, padrão, taxativa não. Se você fizer até 12 linhas, beleza, tá de boa. Não pode ser muito grande, porque acaba se tornando um resumo e não uma sinopse, tá? E revise o seu texto para checar a ortografia, a pontuação, a relação entre os termos e tudo mais. Por quê? Porque se você vai publicar, gente, um texto, você vai apresentar com erros ortográficos, não é legal. Então, vocês precisam refazer essa revisão, tá? A revisão do texto antes de publicar. Então, resumindo aqui,
A sinopse é um texto que tem como objetivo apresentar, né, aquela obra, tornar conhecido e fazer com que os leitores ou os telespectadores tenham interesse em ter acesso àquela obra. Por quê? Porque a sinopse vai se tornar uma janela para o seu texto, para o filme, para a produção, enfim. Então, sendo a janela, você precisa chamar a atenção. Tenho certeza que vocês vão escolher filmes ou séries maravilhosos para apresentar a gente. Eu tô louca para saber quais são, tá bom? Então, no mais é isso. É bem curtinho mesmo, porque é muito simples para produzir uma sinopse, certo? Com todos os cuidados. E é isso, gente. Qualquer dúvida a gente vai sanando durante as nossas aulas, ok? Então, um beijo para vocês e até mais.